Olá, 7 graus em Gravataí, frio pra burro, tô cansadinha, trabalhei igual égua de madeireira hoje à tarde, mas a vida continua. Então, hoje eu queria falar sobre uma fábula infantil que tem muito a nos ensinar. A fábula de Monteiro Lobato, A Corrida dos Sapinhos. Era uma vez uns quantos sapinhos que resolveram apostar uma corrida para ver quem conseguia subir a ladeira. Então a multidão empolvorosa se reuniu no entorno deles e gritavam: não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E alguns sapinhos continuaram e os outros foram desistindo, e a multidão cada vez mais acesa na sua torcida, e no final apenas um sapinho conseguiu. Então a multidão estava muito curiosa, querendo saber por que aquele único sapinho tinha conseguido. Então foi descoberto que aquele sapinho ele era surdo. Essa fábula tem muito a nos ensinar. Se a gente quer fazer algo que envolve coragem, então a gente tem que ser surdo e desconsiderar a multidão. O que é coragem? Não é não ter medo. Coragem é ter a capacidade de encarar os seus próprios medos e ir à luta. Então, eu sempre menciono uma frase, eu sempre faço o que essa frase me indica a ser feito. Toda vez que eu vou tomar uma decisão de algo que eu vou fazer, eu sempre me pergunto, faço uma autorreflexão profunda, se eu estou prejudicando alguém naquela minha atitude ou na minha decisão. Se eu não estou prejudicando ninguém, claro que eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que concordam com as minhas ideias, mas se não concordam, beijinho no ombro, lamento. Gosto é gosto e não se discute se eu não estou prejudicando ninguém. Às vezes as pessoas acabam como que disfarçadamente usando frases de crueldade, dizendo que é preocupação. Ah, mas eu estou preocupado contigo por isso ou por aquele outro. As pessoas não perguntam o que é que tu precisa para que tu chegue lá no alto da ladeira. E sim, muitas vezes ficam dizendo que tu não vai conseguir, dizendo que é preocupação. Infelizmente, o preconceito, a superioridade, a inveja são sentimentos feios que permeiam a nossa sociedade, a nossa família, e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque não importa, ó, minha felina aí, ó, não importa qual é o tamanho da multidão, e sim se nós somos surdos ou não diante da torcida alheia. Eu, quando fui fazer o curso de técnico de enfermagem, eu estava numa situação financeira tão comprometedora que eu não tinha dinheiro para colocar cartão no meu telefone, para ligar para a escola, para saber as informações. Então, a minha irmã mais velha, na época, claro que eu tinha ligado a cobrar para ela e ela fez os contatos necessários para que eu conseguisse ter as informações para fazer o curso. Então, eu era um sapinho que tive uma ajudante, mas muitas vezes a gente não tem nem sequer um ajudante quando nós estamos tentando subir a ladeira. Então, quando a gente está fazendo uma faxina, as pessoas muitas vezes menosprezam, parece que é uma profissão inferior, mas aí tu vai fazer um curso para mudar a tua situação, as pessoas já começam a questionar se tu vai conseguir. Uma das frases que eu sempre digo é: falar até papagaio fala. As pessoas têm uma facilidade de criticar muito grande, seja porque tu tá fazendo algo inferior, ou seja porque tu está querendo fazer algo um pouco melhor para a tua vida. Então, na nossa família ou na nossa comunidade, talvez a gente vai ser o único sapinho que vai conseguir subir a ladeira. Eu tenho exemplo de muitas pessoas, mas principalmente de duas amigas que, ao ter iniciado a fazer esses vídeos, eu acabo tendo experiências de várias pessoas que acabam se abrindo e contando mais ainda suas histórias. Pessoas que eu sabia um pouco, eu estou sabendo mais ainda, porque os assuntos estão como que saindo, né, à tona. Eu tenho uma amiga em que ela, na comunidade dela, é uma comunidade muito humilde, culturalmente as pessoas têm uma vida muito simples e a situação financeira também não colabora. É um lugar em que de vez em quando dá enchente para ajudar. Então,
ela tinha uma profissão mais simples e com bastante esforço, e por amor à profissão, por ela ver que as pessoas que estavam adoentadas precisavam de um olhar mais humano, então ela se apaixonou pela profissão e se tornou técnica de enfermagem. Alguns colegas ou pessoas que rodeiam ela, às vezes não entendem o porquê ela não tem 50 ou 100 reais, entre aspas, sobrando para fazer alguma coisa diferente, mas não entendem que da onde ela saiu, ela ser técnica de enfermagem já é uma coisa incrível, que ela foi talvez um dos poucos sapinhos que escalou a ladeira. Eu tenho também uma outra amiga que já teve por muito tempo em depressão profunda e no momento, graças a Deus, está estável, com um tratamento estabilizado e conseguiu a ter ânimo de fazer vendas de cosméticos, de fazer vídeos, tá animada e ganhando dinheirinho dignamente. E infelizmente eu soube que pessoas que rodeiam ela muitas vezes criticam isso. Eu até nem cheguei a perguntar para ela, porque eu fiquei tão impressionada e não quis aprofundar o assunto para não entristecer ela, mas eu duvido que essas pessoas que criticam quando ela estava no momento de depressão tenham levado uma maçã da fruteira, uma flor, um bolo, uma mão amiga, uma palavra amiga para quando ela estava numa pior. Então, a gente não pode, digamos que, terceirizar, colocar desculpa na multidão. A multidão existe sim, normalmente está vibrando contra, mas nós temos que ter consciência que a decisão de ser surdo ou não é nossa, não é da multidão. Eu não estou dizendo que é fácil, porque não é nada fácil. Porque quando eu estava na fase ruim de não ter nem sequer dinheiro para ligar para a escola, para ter informação sobre o técnico de enfermagem, que a minha irmã que ligou, porque eu não tinha dinheiro nem para o cartão, minha irmã mais velha, então foi um momento bem delicado, mas eu tive alguém que ajudasse a sapinha a escalar a montanha, e muitas vezes as pessoas não têm nenhum sequer. Então, quando eu fui também, em outubro do ano passado, decidi a trabalhar com madeira, que eu nunca tinha usado uma furadeira ou uma serra, ouvi muitos comentários negativos, e uma das pessoas me disse, quando eu falei que eu tinha prometido o meu primeiro trabalho de madeira, eu ia fazer para uma colega minha, uma pessoa que se tornou minha amiga, um ser humano maravilhoso, que eu iria dar para ela de presente. A expressão dessa pessoa foi: que azarada ela. Então, eu não levei em conta, porque a gente tem que ter muita noção do nosso potencial, daquilo que nós queremos, da importância daquilo que tem para nós. Não importa qual é a opinião dos outros, e sim o que a gente quer para a vida da gente. Não estamos prejudicando ninguém, não importa o que a multidão está gritando.